A dona Matilde só foi convidada por pena. Seja sensata e não fique muito tempo, sim? Essas palavras envenenadas saíram dos lábios da minha nora com um sorrisinho fingido, bem no meio da festa de Ano Novo, rodeada de luxo e luzes. Fiquei paralisada. Virei-me para ver o meu filho, Sebastião, esperando que ele dissesse algo em minha defesa, mas ele apenas acenou com a cabeça, dando razão à esposa, e rematou com uma frase tão gélida como uma navalha. É isso mesmo, mãe. Não te aches assim tão importante. Toda a mesa soltou risinhos abafados. Para eles, eu não passava de uma velha caduca, a piada fácil da noite. Não disse nada. Nem uma lágrima me caiu. Apenas sorri, terminei o meu copo de água com calma e levantei-me em silêncio. Pensaram que eu ia embora derrotada, como tantas vezes antes, mas estavam muito enganados. Enquanto me retirava, já estava a traçar na minha mente o plano com o qual os faria pagar por cada segundo daquela humilhação. Chamo-me Matilde Valente, tenho 62 anos e, naquela noite, quando cruzei a porta daquele salão cheio de ostentação, ainda era uma mãe dedicada até à invisibilidade. Tinha-me posto de lado, apagando-me pouco a pouco na mesma casa que comprei com o meu esforço, só para que os meus filhos não sentissem vergonha. Assinei papéis de empréstimos, fui fiadora dos seus caprichos sem ler nenhuma linha, mas o que vivi naquela noite abriu meus olhos. Ser submissa não compra respeito. Naquela noite, a Matilde submissa esfumou-se, e ficou uma mãe disposta a dar-lhes a última lição das suas vidas. Ainda tenho muito presente o aroma à lavanda e a cera cara do restaurante Belcanto, um dos mais exclusivos de Lisboa. A Sofia, a minha nora, tinha organizado tudo. Ligou-me a dizer que era um jantar para honrar a família. Essas palavras bastaram para que eu tirasse do armário o meu vestido mais decente e chegasse 10 minutos antes por medo de os incomodar. Quando entrei, já lá estavam todos. Os copos de champanhe tilintavam entre risos. A Sofia deslumbrava com um vestido vermelho que custava o que eu gasto em 3 meses de comida. O Sebastião estava impecável no seu fato feito à medida. Estavam rodeados das suas amizades jovens, bem-sucedidos, barulhentos. Acomodaram-me num canto da mesa, longe de todos, como se eu fosse um estorvo. Ninguém me dirigia a palavra. Falavam de viagens pela Europa, de negócios, de tudo. Quando mencionaram a nova casa de campo no Gerês, tentei participar. A Albufeira da Caniçada deve estar linda nesta época, murmurei. Mas, de imediato, um amigo do meu filho mudou de assunto. Ouve lá, Sebastião, é verdade que já estás quase a fechar aquele negócio com a empresa americana? Que espetáculo! A Sofia soltou uma gargalhada, agarrando o marido pelo braço, isso já ele tem no papo. O meu marido tem um talento que lhe abre qualquer porta. Eu apenas acenei em silêncio, procurando não interromper. Chegou a sobremesa. A Sofia levantou-se com seu copo. Esta noite não brindamos apenas ao Ano Novo, disse bem alto, também brindamos ao valor mais importante à família. Todos aplaudiram. Ela sorriu com aquele sorriso perfeito e analisou a mesa com o olhar até parar em mim. E em especial, uma salva de palmas para minha queridíssima sogra, a dona Matilde, que tem estado conosco esta noite. Aquela hesitação na palavra estado magoou-me. Notava-se que a minha presença era mais um fardo do que uma alegria. Sentou-se de novo e inclinou-se na minha direção. Todos nos viam, acreditando ser um gesto terno. Mas a voz dela saiu como um veneno por entre os dentes. Dona Matilde, só a convidamos por pena. Não fique muito tempo, sim? Não estrague a festa. Fiquei gelada. Senti como se o mundo tivesse congelado. O burburinho do restaurante desvaneceu-se, só ouvia o bater do meu próprio coração. Virei-me para a Sofia. Tinha um sorrisinho de triunfo nos lábios enquanto dava um gole no copo, como se brindasse ao que acabara de soltar. Virei-me para o meu filho Sebastião. Estava mesmo em frente, tinha ouvido tudo. Procurei no seu olhar algum gesto que me defendesse. Mas não. Soltou uma gargalhada seca, trocista, sem uma gota de carinho, e com uma voz dura que chegou às mesas vizinhas, disse: mãe, por favor, não faças essa cara. Não penses que és assim tão importante. Aqui só estamos a cumprir calendário. Um dos amigos deu-lhe uma palmadinha nas costas. Calma, Sebastião. As mãezinhas são todas assim, a minha também faz um drama quando não é a estrela da noite. Outra amiga da Sofia sussurrou: Sofia, que paciência que tens. Olha para aquele vestido, de certeza que é do século passado. E um riso trocista passeou pela mesa. Como se estivessem todos de acordo que eu era a piada do dia. Fiquei ali, agarrada ao meu copo de água, com as mãos a tremer. Quis chorar, quis gritar-lhes que eu lhes tinha dado tudo, mas não disse nada. Olhei para Sofia, depois para o Sebastião. Levantei o meu copo, bebi um gole lento, pausado. Coloquei o copo sobre a toalha branca com cuidado, sem fazer um único ruído.
Levantei-me. A Sofia olhou para mim com ar de desconforto. O Sebastião franziu os lábios. Já te vais embora, disse ele, aborrecido. Sorri-lhe. Sim. Que desfrutem. Não esperei resposta. Agarrei na minha carteira velhinha e caminhei para a saída. Caminhei direita, de cabeça erguida, e ouvi o Sebastião levantar a voz para os amigos, querendo disfarçar a vergonha. Pronto, já está velha e fica esquisita. De certeza que foi ver o final da telenovela. Uma gargalhada estalou nas minhas costas. Saí do restaurante. Apanhei um táxi para o quartinho úmido onde vivia para não estorvar na mansão do meu filho. Naquela noite, o amor de uma mãe não morreu, tornou-se injustiça. Cheguei ao meu quarto, tranquei a porta e, pela primeira vez em anos, não me senti sozinha. Senti-me pronta. O quarto cheirava a mofo e a paredes úmidas. Nada a ver com o luxo do restaurante Belcanto. Sentei-me na beira da cama, observei o quarto. Uma mesinha de madeira, uma cadeira de plástico, um fogareiro elétrico e um pedaço de pão doce que tinha guardado de ontem. Aquela era a minha vida. Fechei os olhos e a imagem do meu filho voltou. Vi-o na sua casarão, vi-o a beber vinhos mais caros do que um ano da minha renda. Vi-o a rir enquanto a mulher me chamava de velha miserável. Senti um ardor subir-me pela garganta. Não era tristeza, era pura raiva. Perguntei-me: como é que deixaste que isto chegasse a este ponto, Matilde? Não sou nenhuma tola. Durante 30 anos, fui a contabilista interna da construtora da família. Eu geria os números, sabia onde se gastava cada cêntimo, sabia calcular impostos, salários e depreciações melhor do que qualquer doutor com o seu diploma caríssimo. Mas, para o meu filho, eu era apenas uma velha inútil e um estorvo. Por quê? Pelo Américo, o meu marido. O cancro levou. Lembrei-me daquela tarde no hospital. Apertou-me a mão com a pouca força que lhe restava. Os seus olhos tinham medo, não de morrer, mas de deixar tudo descuidado. Disse-me com uma voz rouca: Tilde, promete-me uma coisa. Promete-me que vais cuidar do Sebastião. Ele tem bom coração, mas é impulsivo. Não tem cabeça para os negócios como tu. Ajuda-o, Tilde. Se for preciso, põe as coisas em teu nome para que ele não perca o que construímos, cuida dele. Nesse dia, chorei e prometi sim, meu amor, sim. Vou cuidar dele, vou protegê-lo com a minha vida. E foi o que fiz durante 10 anos. Fui o escudo dele. Assinei como fiadora porque o Sebastião dizia-me que era só uma formalidade. Pus o meu nome em contas conjuntas porque era melhor para os impostos. Deixei que usassem o meu crédito porque o dele já estava no limite por causa da empresa. Fiquei neste pardieiro sem me queixar, acreditando que assim não estorvava e que estava a dar a mão à minha família. Pensei que estava a cumprir a minha promessa. Mas, esta noite, naquele restaurante, a venda caiu-me dos olhos. O Sebastião não é imprudente, o Sebastião é um cobarde. Um homem que fica calado quando a mulher humilha a mãe não merece ser protegido. Um homem que olha para mim de frente e me diz que não vale a pena, não merece que eu me sacrifique por ele. Levantei-me da cama. Senti o frio do chão nas plantas dos pés. Caminhei até a fotografia do Américo. Peguei nela com as 2 mãos, passei os dedos pelo vidro. Falei para sua imagem, a voz saiu-me rouca, mas firme meu amor, amei-te com toda a alma. Guardei-te respeito até ao último dia, cumpri a minha palavra. Dei tudo o que tinha para que o teu filho vivesse como um rei. Mas falhaste no cálculo, Américo. O teu filho não tem bom coração. Hoje, o teu filho tem um vazio onde deveria ter a consciência. Hoje gozaram comigo, trataram-me como lixo. Hoje cuspiram na minha dignidade. Por isso, desculpa-me, meu amor. Mas, esta noite, a tua promessa acabou. Essa promessa quebrou-se no segundo em que o Sebastião assentiu enquanto a mulher me cobria de desprezo. Já não tenciono cobrir-lhe as costas. Já não serei o seu colete salva-vidas. Pus a foto virada para baixo sobre a mesa. Ajoelhei-me. Os joelhos doíam-me, mas aguentei. Fiei a mão debaixo da cama e tirei a caixa metálica de segurança. Estava lascada e pesava como chumbo. Não havia joias lá dentro nem notas escondidas. Havia algo muito mais poderoso: papéis, contratos originais, escrituras, extratos bancários que fui juntando ao longo dos anos, escondidos, sem que ninguém soubesse. Provas de que eu não era uma visita nesta família. Eu era a dona. Soprei o pó da tampa e abri-a. O cheiro a papel velho inundou o quarto. Acendi o candeeiro e pus os óculos de leitura. Esta noite não vou dormir. Esta noite, a contabilista Matilde Valente regressou à sua secretária e vai fazer a auditoria mais rigorosa da sua carreira. Espalhei os papéis sobre a mesinha, e sob a luz amarelada, deixei de ser a mãe sacrificada.
Deixei de ser a viúva sofredora. Ajeitei os óculos, peguei na minha caneta vermelha e voltei a ser a dona Matilde Valente, a contabilista. Comecei a rever linha a linha, número a número. Durante anos assinei sem ler, por confiança, porque se supõe que a família é sagrada. Mas os números não têm coração. Os números não mentem. E o que encontrei deixou-me gelada. Ali estava o empréstimo bancário de há 3 anos. O Sebastião jurou-me que era só um pequeno crédito para expandir o negócio. Mentira! A quantia era brutal e a garantia principal era minha reforma e o meu historial bancário imaculado de 4 décadas. Continuei a rever. Ali estavam os extratos dos cartões de crédito familiares. Esses cartões que, supostamente, eram só para emergências. Revi as despesas: restaurantes elegantes, joias, escapadinhas ao Algarve, tratamentos de beleza para Sofia. Senti como se me espetassem um espinho no estômago. Eu aqui a comer feijão aquecido e pão do dia anterior para poupar na conta da luz, e eles a darem-se a grande e a francesa em meu nome. Não. Não eram eles que me sustentavam, era eu quem os sustentava a eles. Não era um fardo, era a caixa multibanco deles. A rede de emergência. Se eu fosse abaixo, eles também iam, mas nem se apercebiam. Sebastião, meu filho, achaste-te tão importante que te esqueceste de quem te ensinou a fazer contas. As minhas mãos apressaram-se. Procurava algo em concreto, a joia da coroa. Encontrei uma capa azul no fundo da caixa. Tirei-a com cuidado. Era a escritura da casa de campo no Gerês. Essa propriedade era o troféu da Sofia. Passava a vida a publicar fotos no terraço com frases como "o meu cantinho feliz" ou "o meu refúgio pessoal". Lá fazia reuniões com as amigas ricas uma vez por mês. O Sebastião sempre me garantiu que os papéis já estavam prontos para que a propriedade passasse para o nome dele. Disse-me que eu só tinha de assinar uma procuração para que ele se encarregasse dos pagamentos. Abri o documento. Pus-me a ler letra por letra, detalhes notariais. Saiu-me um sorriso cortante. O Sebastião sempre foi preguiçoso para a burocracia. O que eu assinei não foi uma cedência nem uma venda, foi apenas uma autorização simples para ele se encarregar da manutenção. Mais nada. Revi a certidão da conservatória. Estava lá, clarinho, única e legítima proprietária, Matilde Valente. Aquela casa não era deles. Nunca foi. A casa continuava a ser minha. Completamente minha. Viviam da minha propriedade, ostentavam-na como sua, e mesmo assim tratavam-me como se eu fosse uma mendiga na minha própria mesa. Encostei-me à cadeira de plástico. Senti-me com poder pela primeira vez em muito tempo. Não me assustava o que vinha a seguir. Meus caros amigos, faço uma pausa aqui, haverá alguém aí desse lado que também tenha passado por isto? Alguém que se tenha sacrificado pelos filhos e a única coisa que recebeu foi humilhação? Se sim, deixem um ponto ou partilhem a vossa experiência nos comentários. Não fiquem caladas como eu, porque esse silêncio quase me matou. Voltei a olhar para os papéis. Já tinha tudo claro. A auditoria tinha terminado. O resultado era que o meu filho e a minha nora estavam falidos por dentro, e em breve estariam por fora. Arrumei os documentos em pequenos montes. Tudo estava em ordem. Fechei a caixa metálica. A pancada soou seca, firme, como quando se carrega uma arma antes do combate. Olhei para o relógio. Faltavam umas horas para o amanhecer. No dia seguinte, a primeira pessoa que eu veria não seria o meu filho, mas o notário, um velho conhecido meu. O sol de 1 de janeiro bateu-me na cara. Não senti frio, senti coragem. Vesti a mesma roupa de sempre, aquele vestido azul escuro, mas desta vez engomei-o para mim, para me sentir, mais uma vez, a dona Matilde Valente. Peguei na minha carteira velhinha, guardei lá a capa azul com a escritura da casa e também a caneta vermelha. Não liguei ao Sebastião, não liguei a ninguém. Saí do quarto. A senhoria cumprimentou-me como sempre, eu retribuí o cumprimento, mas desta vez com um sorriso verdadeiro. Caminhei para a paragem de autocarro. Não apanhei táxi. Queria caminhar, queria ver as ruas de Lisboa, os cafés a abrir, as pessoas a ir e a vir. Queria sentir que este sim era um novo começo, uma vida diferente. O autocarro deixou-me em frente a um edifício antigo, em pleno centro. Subi as escadas a pouco e pouco, com os joelhos que já não eram os de antes. Mas subi, degrau após degrau. Cheguei até a porta com a placa de bronze que dizia Dr. Lourenço Rocha, cartório notarial. O Lourenço era compadre do meu falecido Américo. Colegas na mesma construtora durante anos. Tratou-me sempre com cortesia, chamando-me Senhora Valente, nunca mãe do Sebastião. Bati. Ele abriu, e os seus olhos arregalaram-se um bocadinho ao ver-me. Matilde. Que milagre!
Entre, entre. O escritório dele era o reflexo da sua pessoa imaculado, com livros antigos e aquele cheiro entre o papel e a retidão. Sentamo-nos e ele ofereceu-me um café. Aceitei-o sem rodeios. Não estava ali para dar voltas. Tirei da carteira a capa azul e coloquei-a em cima da sua secretária de madeira. Lourenço, venho por causa disto. Ele pegou nela, abriu-a e franziu as sobrancelhas enquanto lia. Aqui está a casa do Gerês. Está em teu nome, Matilde. Completamente tua. Olhei-o de frente. Quero vendê-la. Hoje mesmo, se possível. Ele olhou para mim por cima dos óculos, com surpresa. Mas, Matilde, o teu filho usa bastante essa casa. A tua nora exibe-a por todo lado. Esbocei um sorriso amargo. Eu sei, Lourenço. E é por isso mesmo que acabou. Ele fechou a escritura e encostou-se na cadeira. Olha, Matilde, tenho de te contar uma coisa, por favor. A semana passada veio cá um jovem, o Jacinto Soares. Pelo que me disse, é parente distante da tua nora, agente imobiliário. Acenei com a cabeça. O Jacinto perguntou pela casa no Gerês. Queria saber se era possível mudar a titularidade da propriedade sem que a dona estivesse presente. Dizia que a tia Sofia queria passar lá para o nome do filho, o neto do Sebastião. Um arrepio percorreu minha espinha, a minha intuição não falhara, os meus documentos também não. Já traziam um plano feito, um plano para me espoliarem daquela casa. Era por isso que o Sebastião andava a engonhar com os papéis. Esperava que eu assinasse algo sem prestar atenção. Perguntei ao Lourenço o que lhe tinha respondido. Ele sorriu-me com malícia, disse-lhe que a senhora Valente não é nenhuma ingênua, que para mexer naquela propriedade a dona tem de estar presente, e que essa dona é muito esperta. Mandei-o dar uma volta sem lhe revelar nada. Senti um alívio enorme e também uma raiva nova. Não só queriam fazer-me sentir menos que nada, como queriam roubar-me. O Lourenço pegou-me na mão. Matilde, conheço-te há anos. Sei muito bem, a classe de mulher que és. O teu Américo estaria orgulhoso. Respirei fundo. Obrigada, Lourenço. Precisava de ouvir isso. Ele olhou-me, sério. Estás segura de que queres vender? Lá? Sim. Legalmente, não há qualquer problema. É tua. O teu filho não tem lá qualquer direito. Apertei a capa com força. Nunca tive tanta certeza na minha vida. Tira-lhes aquilo que andam a exibir como sendo deles. Tira-lhes aquele lugar onde se sentem reis. O Lourenço assentiu e levantou-se rumo ao computador. Conheço uns americanos, disse ele, gente do mundo das tecnologias, os Johnson. Procuram exatamente algo assim e pagam a pronto. Olhei para ele sem acreditar. Tão rápido? Ele teclou várias coisas. Quando uma mulher sabe o que quer, o universo alinha-se. Matilde Valente, autoriza? Levantei-me, olhei pela janela. O sol já batia mais forte. Sim. Matilde Valente autoriza. A hora seguinte foi passada a assinar papéis, a fazer chamadas, a rever detalhes. O Lourenço encarregou-se de tudo com uma agilidade impressionante. Os compradores queriam a casa, o preço era justo e podiam fechar o negócio em menos de uma semana. Ao colocar a última assinatura, senti que tirava um saco de pedras de cima de mim. Não era só uma propriedade, era o peso de muitos anos a engolir a minha própria voz. O Lourenço entregou-me uma cópia do contrato. Pronto, Matilde. Legalmente, a casa do Gerês já não te pertence. Mas o dinheiro da venda estará em breve nas tuas mãos. Guardei os documentos na carteira. Obrigada, Lourenço. Não tenho palavras para te agradecer. Ele sorriu, tranquilo. Apenas vive tranquila, Matilde. E com isso basta. Saí do cartório. A rua estava cheia de gente. De repente, tudo parecia mais nítido, as cores mais vivas, o ar mais limpo. Aquela casa representava a falsa bonança deles. Agora era o primeiro prego no caixão de todas as suas mentiras. A minha próxima paragem o banco. A propriedade já estava vendida, chegara a vez dos cartões de crédito que a minha adorada nora usava para comprar joias e sustentar o seu mundo de fantasia. O ar-condicionado do banco bateu-me de frente, tão gelado como os números que acabara de rever no cartório. Caminhei até ao balcão de atendimento. Ali estava Maria Teresa. Trabalha naquela sucursal há anos, desde os tempos em que o meu Américo era vivo. Conhece a minha assinatura de cor. Quando a Maria Teresa me viu aproximar, o seu semblante mudou. Parou de escrever no computador e olhou para mim com uma mistura de respeito e tristeza. Bom dia, Maria. Quero ver todos os extratos de conta, completinhos, por favor. Ela não perguntou nada. Ela compreendia.
Há meses que notava coisas estranhas, mas a sua ética profissional não lhe permitia pegar no telefone para me dizer que a minha própria família me estava a esvaziar a conta. Levantou-se e foi direto à impressora. O ruído do papel a sair era constante. Uma folha, duas, três regressou com um monte de papéis e colocou-o à minha frente. Sentei-me. Pus os óculos. Comecei a rever. Se o da casa foi como uma martelada, isto era uma adaga no peito. Os meus olhos percorriam cada linha, e cada despesa era uma bofetada. Estava ali uma compra no El Corte Inglês malas de criador, 400 euros. A data o dia do meu aniversário. Nesse dia, a Sofia ofereceu-me um cachecol velho que, segundo ela, estava em saldo. Mas para ela, comprou uma mala de 400 euros ao usar o meu crédito. Deslizei o dedo pelo papel. Restaurante Gambrinus, 150 euros. Spa Vida Nova, massagem e facial, 120 euros. Deram-me vontade de vomitar. Sei bem o valor do dinheiro. Sei o que custa ganhá-lo. O meu Américo levantava-se às 5 da manhã para ir para o batente. Eu perdia noites a contar os tostões. E esta senhora a gastar o nosso suor em cremezinhos. Mas então li algo que me deixou o coração gelado. Os meus dedos detiveram-se a seco sobre o papel. A data era do mês passado. Veterinária Luxury Puxi. Conceito festa de aniversário para o Puxi, 250 euros. Puxi é o cão da Sofia. Aquele animal pequeno e escandaloso que está sempre a ladrar-me. 250 euros para um cão. Fechei os olhos. Uma lágrima quente escorreu-me pela cara. Lembrei-me dessa semana. Doíam-me tanto os joelhos que não conseguia descer as escadas. O médico tinha me receitado uns comprimidos novos. Custavam 25 euros. Fui falar com o Sebastião. Disse-lhe: filho, dói-me muito as pernas. Preciso de 25 euros para a medicação. Ele olhou para mim com ar de aborrecimento. Disse-me: mãe, agora estamos muito apertados. O negócio está lento. Aguenta lá mais um bocadinho com os comprimidos velhos, sim? Para o mês que vem vemos isso. E eu acreditei. Aguentei as dores, subi as escadas a cocear. Tomei umas aspirinas vulgares que me ardiam no estômago porque pensei que o meu filho estava a passar dificuldades financeiras, mas não. Não estavam mal. Tinham 250 euros para a festa do cão, mas não tinham 25 euros para que a mãe deixasse de sofrer com as dores nos joelhos. A tristeza apagou-se. Foi substituída por uma raiva seca que me incendiou o peito. Levantei o olhar. A Maria via-me. Tinha os olhos vidrados. Ela também tinha notado essa linha. Sabia o que significava. Dona Matilde disse baixinho: sinto muito. Limpei a lágrima com as costas da mão. Endireitei-me na cadeira. Não sintas, Maria. Resolve-o. Deslizei-lhe os papéis. Quero que encerres tudo. A Maria pestanejou. Tudo, Dona Matilde? Tudo. Cancela os cartões extra em nome da Sofia e do Sebastião. Agora mesmo. Encerra as contas conjuntas onde apareço como titular. Passa tudo para minha conta pessoal. E o mais importante, tira o meu nome como fiadora do crédito da empresa do Sebastião. A Maria hesitou por um segundo. Senhora Matilde, se eu fizer isso, a linha de crédito é bloqueada instantaneamente. Se hoje quiserem usar, lá, não passa. O banco vai exigir o pagamento total ou que apresentem novos fiadores. Olhei-a diretamente nos olhos. Exatamente, Maria. Esse é o objetivo. Ela assentiu. Os seus dedos começaram a voar sobre o teclado. Vi como iam aparecendo no ecrã as confirmações: conta encerrada. Cartão bloqueado. Fiador eliminado. Cada vez que ela carregava no Enter, sentia que se cortava mais um laço da teia que me tinha presa. Era uma sensação estranha, dolorosa, mas libertadora. Como quando se arranca um dente podre. Dói, sangra, mas sabemos que o veneno já não está lá dentro. Ao fim de 20 minutos, a Maria deu-me uns papéis para assinar. Assinei com o meu nome completo, Matilde Valente. A letra saiu-me firme, bem grande. Pronto, Dona Matilde. Obrigada. A partir deste momento, a senhora já não responde pelas dívidas de ninguém, e ninguém pode tocar no seu dinheiro. Guardei a minha cópia na carteira, junto com o comprovativo de venda da casa. Obrigada, Maria. Que Deus te abençoe. Levantei-me. Já não me doíam tanto as pernas, talvez a dor fosse o peso do desencanto, e não a artrite. Saí do banco. O sol batia com força. A cidade movia-se ao seu ritmo de sempre. Pus a mão na carteira para tirar o porta-moedas e comprar uma garrafa de água. E, então, sentiu. O telemóvel começou a vibrar. Uma vez, duas, três.
Tirei-o. O ecrã iluminou-se. O nome piscava em letras grandes Sebastião. Olhei. Não atendi. Deixei vibrar até calar. E logo a seguir voltou a vibrar. Já tinham percebido. De certeza que o cartão foi recusado ou receberam um alerta no e-mail. Não importa. Deslizei o dedo e desliguei o telemóvel. O ecrã ficou negro. O silêncio sob a glória. A tempestade já trovejava do outro lado da cidade, mas eu não me ia molhar. Olá! Eu já trazia o meu guarda-chuva. Estou sentada num banco do Parque Eduardo VII. Comprei um gelado de limão. Está gelado, doce, e sabe a glória. O telemóvel continua desligado no fundo da carteira. Não preciso de o ligar para saber o que se está a passar. Conheço os passos da minha nora melhor que os meus. São 11 da manhã. É terça-feira. A esta hora, a Sofia não está em casa. A esta hora, a Sofia está no clube de golfe. Fecho os olhos e consigo vê-la claramente, como se estivesse a ver um filme. Um filme onde, finalmente, os vilões pagam as consequências. A Sofia está instalada na esplanada com vista para o campo de golfe, rodeada pelas suas comadres. Aquelas senhoras que dão beijinhos na cara, mas que criticam os sapatos alheios assim que viram costas. Devem ter pedido mimosas e saladinhas caras com nomes que ninguém sabe pronunciar. A Sofia deve estar a coscovilhar sobre a festa de Ano Novo, a rir-se com a sua voz fingida enquanto conta que a sogra se foi embora cedo porque já estava velha e cansada. Exibe a sua casa no Gerês, diz que em breve vão deitar abaixo a cozinha para fazer uma nova. Depois, chega o momento de pagar. A Sofia adora dar nas vistas. Adora sentir-se importante. Adora fazer com que as outras se sintam em dívida. Tira o seu cartão dourado, aquele que brilha como o sol do meio-dia e que está em meu nome, embora ela o traga bem guardado na sua carteira da Louis Vuitton. O empregado de mesa, um jovem respeitador, recolhe o cartão e sai. A Sofia continua a conversar, morta de rir, sem imaginar que o chão por debaixo dos seus saltos agulha está prestes a abrir-se. O empregado regressa. Não traz o talão para assinar, traz o cartão na mão e uma expressão de desconforto que o denuncia. Aproxima-se, baixinho, com discrição. Senhora Sofia, sentimos muito, o cartão foi recusado. O silêncio instala-se na mesa. As amigas da Sofia poisam os talheres, olham umas para as outras. Começam os sussurros. A Sofia fica vermelha. Mas de raiva, não de vergonha. Ainda não. Isso não pode ser. Tente outra vez. A sua máquina deve estar avariada, solta ela, com aquele tom arrogante com que trata os funcionários. O rapaz, obediente, vai e volta. Minha senhora, tentamos 3 vezes. Diz fundos insuficientes. Bloqueio do titular. Bloqueio do titular. Essas 3 palavrinhas foram como tiros no peito. A Sofia levanta-se de repente. A cadeira arrasta-se com estrondo. Tira o telemóvel. Liga para o banco. Não se afasta porque quer que todas vejam que o erro é do banco, não dela. Põe em alta voz. Erro fatal, Sofia. Consigo ouvir a sua vozinha estridente a ressoar na minha cabeça. Sou a Sofia Valente. Sou cliente VIP. Exijo uma explicação. Isto é uma falta de respeito. E então, a voz fria e automática do assistente do outro lado, senhora Valente, o cartão é adicional. A titular, a senhora Matilde Valente, solicitou o bloqueio total e irreversível de todos os cartões, hoje às 9 em ponto. Também se cancelaram os descobertos autorizados. O meu nome soou clarinho na esplanada do clube de golfe. Já não há sussurros. Agora, as comadres tapam a boca para esconder as gargalhadas. A sogra. Aquela senhora mais velha que se senta no cantinho é ela que paga as bebidas. A Sofia deve estar a sentir que lhe falta o ar. O seu castelinho de rainha, onde ela era rica e poderosa, desmorona-se em frente ao seu público mais exigente. Tem de tirar outro cartão. Talvez o dela, mas esse de certeza que já está a arrebentar pelas costuras, porque ela jamais usa o dinheiro dela se puder gastar o meu. Mas o pesadelo não acaba aí. Mal desliga o banco, o telemóvel volta a tocar. É o Jacinto, o primo da imobiliária. O cúmplice dos seus planos. A Sofia atende com ansiedade, esperando que finalmente lhe traga boas notícias. Então, Jacinto? Diz-me que já tens os papéis prontos para a velha assinar. Mas o Jacinto não traz papéis. Traz a alma na boca. Imagino a voz dele a tremer. Sofia, tens de vir ao Gerês. Já, sem perder tempo. O que é que estás a dizer? Levei uns interessados para lhes mostrar a propriedade por fora e a chave não entra, Sofia. Mudaram as fechaduras. Como assim, mudaram as fechaduras?
Há gente lá dentro, prima. Há um jipe com matrícula estrangeira. Fui lá perguntar e saiu um senhor muito amável que me mostrou um contrato de compra e venda notariado, tudo em regra. A Sofia deve estar a sentir o chão a fugir-lhe. O que é que estás a dizer, seu imbecil? A casa já foi vendida, Sofia. Esta manhã. A dona Matilde trespassou e o novo dono diz que se voltarmos a pôr um pé no terreno vai chamar a GNR por invasão de propriedade. Aí estava a estocada que faltava. A Sofia desliga sem dizer mais nada. Olha para as amigas, que olham para ela com aquela carinha de pena fingida, mas que no fundo adoram ver a rainha cair. Agarra na mala e sai disparada do clube. Já não desfila como modelo. Foge como um rato apanhado na armadilha. De certeza que já ligou ao Sebastião. Ele deve estar no escritório, ou o que resta dele, porque a linha de crédito dele extinguiu-se hoje às 9h30. A esta hora, os dois já devem estar metidos no seu carro luxuoso, aquele que ainda nem acabaram de pagar. Vem a voar em direção ao meu quarto alugado. Vão chegar e vão bater como loucos. Vão gritar. Vão exigir. Vão tentar fazer-me sentir minúscula, como fizeram durante 10 anos, mas espera-os uma surpresa. A porta estará trancada. E se espreitarem pela janela, vão ver que o quarto está vazio. Não há roupa, não há fotografias, e o mais importante, não está lá a caixa metálica que costumava ficar debaixo da cama. Eu já fui embora. Termino o meu gelado de limão. Limpo os lábios com um guardanapo de papel. Fico a ver os pombos a comer migalhas no chão. Eles sim, são livres. Não devem nada a ninguém. Não têm filhos que os desprezam. Levanto-me do banco. O sol já começa a descer. É hora de ir para o meu novo refúgio. Eles vão procurar-me. Mas claro que vão, não por carinho, mas por necessidade. Porque eu sou a conta bancária desaparecida deles. E quando a barriga aperta, os lobos saem para caçar. Mas esta loba velha já aprendeu a morder. Caminho com calma até a praça de táxis. Esta noite espera-me uma cama bem feita num hotel bonito, pago com aquilo que é meu. Que me procurem. Que se apressem. O jogo do gato e do rato terminou. Agora começa a caçada, e são eles que fogem. Sempre encontrei paz na igreja de Santo Antônio. Aquele aroma incenso e cera dá-me consolo. Depois de um dia de burocracias e decisões pesadas, precisava de me sentar num banco de madeira e falar com ele. Rezei o terço todo. Pedi perdão. Não pelo que fiz, mas pelo que ainda me falta fazer, e supliquei força para não vacilar quando a tempestade chegasse. E a tempestade chegou mais rápido do que eu pensava. Antes de sair, liguei o telemóvel. Só um instante. Só para ver as horas. Mas vi a notificação. Uma mensagem de voz do Sebastião. Ouvia colada à orelha, parada na soleira do adro. Aquela voz não era do filho que carreguei nos braços, era de um desconhecido cheio de raiva. A mensagem dizia: mãe. Atende o raio do telefone. Já soubemos o que fizeste no banco. Estás velha e confusa. De certeza que o notário te meteu ideias na cabeça. Ouve-me bem, se não desbloqueares as contas agora mesmo, vou a um juiz, mãe. Vou arranjar um atestado médico que diga que perdeste a razão. Vou declarar-te incapaz, mãe. E vou meter-te num asilo onde ninguém te vai encontrar. Não me obrigues a chegar a esse ponto. O telemóvel quase me escorregou das mãos. Um asilo. O meu próprio filho. O mesmo a quem jurei, perante o pai dele, que cuidaria. E agora ameaçava fechar-me como se eu estivesse louca, só para recuperar o seu cartão de crédito. Um frio atravessou meus ossos, mais duro que o vento da tarde. Meu Deus, guardei o telemóvel. Fiz o sinal da cruz. Meu Deus, pensei, que se faça o que tu decidires. Mas eu não me vou deixar prender. Saí da igreja. O sol da tarde pintava tudo de cor de laranja. Havia bastante gente. As senhoras do grupo de oração cumprimentavam-se. Os vendedores de castanhas assadas apregoavam, os miúdos brincavam a correr. Tudo parecia tranquilo. E então, viu? O carro desportivo do Sebastião travou a fundo em frente à entrada principal, quase a subir o passeio. A porta do pendura abriu-se de rompante. A Sofia saiu. Já não parecia a rainha do clube de senhoras. Trazia o cabelo desgrenhado, a maquilhagem borrada, os olhos acesos de fúria. Localizou-me nas escadas. Veio direto a mim. Não lhe interessou que estivéssemos na casa de Deus. Não lhe interessou que meia cidade estivesse a ver. Subiu os degraus como alma que o diabo leva. Antes que eu me pudesse mexer, senti as suas mãos nos meus braços. Agarrou-me com força, as suas unhas compridas cravaram-se através do meu vestido. Ladra, gritou.
A sua voz estridente, fora de controlo. Todos ficaram a olhar. O silêncio caiu sobre o largo. És uma ladra, Matilde, diz-nos onde escondeste o dinheiro. Esse dinheiro era para o futuro dos teus netos e tu estás a roubá-lo. Abanou-me violentamente. Eu tentei soltar-me, mas ela estava fora de si. Sofia, larga-me, disse-lhe baixinho. Estás a armar um espetáculo. Quero lá saber do espetáculo. Guinchou ela, soltando lágrimas em que ninguém acreditava. Vejam-na bem, todos. Vejam a sonsa. Faze de santa, mas esvaziou-nos as contas, deixou a sua própria família na miséria. As senhoras do terço começaram a sussurrar. Várias olhavam-me com desconfiança. A Sofia sabia fazer-se de vítima como ninguém. Nesse momento, o Sebastião subiu as escadas. Não correu, vinha tranquilo, com as mãos metidas nos bolsos, a cara vermelha de raiva e vergonha, mas querendo parecer calmo. Parou ao lado da mulher. Não lhe disse para me largar. Não travou os gritos dela. Olhou-me com aqueles olhos tão frios, que não sei de quem os herdou, porque do pai não eram. Mãe? Disse, já chega de teatros. Dá-nos as chaves da casa de campo e assina os cheques para reativar o cartão. Olhei para ele. E se eu não quiser? Perguntei. Ele deu mais um passo, baixou a voz para que só eu ouvisse. Então farei o que te avisei na mensagem. Estás a dar provas de que já não bates bem da cabeça, mãe. Tirar dinheiro ao teu filho é coisa de gente caduca. Senti o ardor nos braços pela força com que a Sofia me apertava, senti a vergonha dos olhares de todos. Mas também senti algo mais. Senti como se rompia dentro de mim o último fio de compaixão que ainda me restava. Com um puxão que nem eu sei de onde ganhei forças, libertei-me das garras da Sofia. Ela caiu para trás, surpreendida com a minha reação inesperada. Ajeitei o casaco, alisei o vestido, levantei o queixo. Olhei para as senhoras do terço, para o senhor das castanhas, para o padre que acabara de sair ao adro por causa do escândalo, e depois para o Sebastião e para a Sofia. A minha voz não tremeu, saiu firme, clarinha, a ecoar nas pedras velhas da igreja. Eu não te roubei nada, filha. E tu sabes. Fiz uma pausa. Deixei que a frase ficasse a pairar. Apenas fechei o cofre que vocês confundiram com uma mãe. Um burburinho espalhou-se pela multidão. O Sebastião ficou pálido. A Sofia abriu a boca para gritar, mas levantei a mão e apontei para ela. Há 10 anos que vivem da minha assinatura. Há 10 anos que gastam a minha reforma em coisas caras, enquanto eu dormia num quartinho emprestado. Há 10 anos que me chamam de estorvo enquanto trepavam pelas minhas costas. Aproximei-me deles. Recuaram um passo. O dinheiro que eu roubei está em contas com o meu nome. A casa pela qual estão a chorar tem o meu nome na escritura. Fixei o olhar nos olhos do Sebastião. E sobre o asilo meu filho, tenta. Vai falar com o juiz. Diz-lhe que a tua mãe, estando tão louca, teve a lucidez de vender os seus bens e garantir uma velhice digna antes que tu a pudesses declarar incapaz. O Sebastião recuou como se lhe tivesse dado uma bofetada. As pessoas começaram a comentar em voz alta. Já não me olhavam com desconfiança, agora olhavam para eles com nojo. Que barbaridade, soltou a dona Bem-vinda, a senhora mais respeitada do bairro. Tratar assim a própria mãe. A Sofia olhou para todos os lados. Viu que o seu teatro se tinha desmoronado. O público já não estava do lado dela. Bora embora, Sebastião, murmurou, escondendo a cara entre o cabelo. Mas eu ainda não tinha acabado. Só mais uma coisa, disse. Pararam no primeiro degrau. Não vão ao Algerês. Já lá não há nada para vocês. E se tentarem entrar, os novos donos já têm ordem para chamar a GNR. Não por invasão, mas por roubo. A Sofia soltou um gemido. O Sebastião lançou-me um olhar de puro ódio, e de medo. Pela primeira vez, ele tinha medo de mim. Desceram as escadas a correr, seguidos pelos sussurros e olhares condenatórios de toda a gente. Eu fiquei ali, parada em frente à igreja. Os braços ardiam-me onde a Sofia me tinha apertado, mas a alma estava intacta. A dona Bem-vinda aproximou-se e pegou-me carinhosamente pelo braço. Está bem, dona Matilde? Quer que a acompanhe? Olhei para ela e sorri. Sim, bem-vinda. Obrigada, mas não me leves para o quartinho. Leva-me ao hotel da praça. Hoje começo a viver como dona do meu próprio dinheiro. Obrigada. Nesse domingo, eu não fui ao Algerês. Graças a Deus. Teria doído na alma ver a minha antiga casa cheia de desconhecidos. Mas o meu compadre Lourenço foi. Ele tinha ido dar uma mãozinha aos novos donos, a família Johnson, para se instalarem e confirmar que a luz e o gás estavam em ordem.
Nessa mesma noite, o Lourenço ligou-me para o hotel. Estava morto de rir, soltando aquelas gargalhadas roucas de fumador inveterado. Contou-me tudo com os mínimos detalhes, e enquanto ele falava, eu preparava um chá e fechava os olhos, imaginando tudo como se fosse um episódio de telenovela. Acontece que o Sebastião e a Sofia não acreditaram em mim. Ou a ambição deles era tão grande que se esqueceram do aviso. Apresentaram-se na casa de campo ao meio-dia. Não chegaram sozinhos. Vinham em caravana com 3 jipes de luxo, com os amigos finos da Sofia. Aquela malta a quem ela quer sempre impressionar. Tinha-lhes prometido um fim de semana exclusivo na margem da Albufeira, com bar aberto e passeio de barco incluído. Travaram em frente ao portão de ferro forjado. A Sofia saiu do carro como se fosse a dona do universo, com os seus óculos escuros e um chapéu de praia enorme. "Bem-vindos ao meu paraíso", gritou. Caminhou confiante, até ao portão e tirou o porta-chaves. Aquelas chaves que eu própria lhe tinha dado anos atrás. Tentou abrir. A chave não entrava. Forçou, rodou nada. O Sebastião saiu do carro com cara de angústia. "O que se passa?", perguntou ele. "Esta porcaria encravou, deve estar enferrujada." "Dá-me aqui uma ajuda", respondeu ela, mas algo chamou a atenção deles. Saía fumo do jardim. Cheiro a carvão, a churrasco, e ouvia-se música. Não era a música que o Sebastião gosta, era puro rock clássico em inglês. A Sofia aproximou-se dos portões. Junto à piscina, que eu paguei, estava uma família de americanos. O Sr. Johnson estava ao pé do grelhador com um avental, a virar hambúrgueres. A esposa arranjava a mesa. 2 crianças loirinhas corriam felizes pela relva a brincar com uma bola. O rosto da Sofia transformou-se. "Ai!", gritou, batendo nas grades com os anéis. "Ei, vocês! Ponham-se daqui para fora." O Sr. Johnson virou-se, limpou as mãos e caminhou tranquilo até ao portão. "Hello, posso ajudar?", perguntou, num português muito arranhado. "Claro que não pode ajudar", guinchou a Sofia. "Está a invadir a minha casa. São os intrusos." "Sebastião, chama a guarda. Fala com o chefe Ramírez." Os amigos da Sofia já tinham começado a sair dos carros. Não para ajudar, mas para ver o espetáculo. Puseram os óculos escuros e começaram a gravar com o telemóvel, muito discretamente. O Sebastião, mais vermelho que um tomate, marcou o número. "Sim, chefe Ramírez, sou o Sebastião Valente." "Sim, há gente estranha na minha propriedade. Venha para cá." Enquanto esperavam pelos polícias, a Sofia desatou a insultar em inglês e português, chamando-lhes ladrões e porcos. De repente, a porta da casa abriu-se e saiu o Dr. Lourenço. Caminhou com calma até ao portão, com a sua capa debaixo do braço. "Boa tarde, Sebastião." "Senhora Sofia." Ela ficou a olhar para ele. "E o senhor, o que está aqui a fazer, seu velho coscovilheiro? Foi você que os meteu cá dentro." O Lourenço, sem se alterar, tirou um documento da capa, desdobrou e encostou às grades para que eles pudessem ler. Clarinho a nova escritura, selada pela Conservatória do Registro, e a minha assinatura bem grande no final da folha. "Esta casa já não pertence à família Valente", disse o Lourenço. "A senhora Matilde vendeu-a legalmente na terça-feira passada. O Sr. Johnson é o único proprietário." O Sebastião leu o papel. Os olhos tremiam-lhe de raiva. Sabia que era verdade. "Isso é mentira", gritou a Sofia, tentando rasgar o documento através das grades. "Essa velha é louca, não pode vender sem a nossa autorização." Exatamente nesse momento, chegou o carro patrulha da GNR. As luzes azuis e vermelhas giravam, iluminando as caras cheias de vergonha dos convidados. Saiu o chefe Ramírez, um homem sério que conhece o Sebastião desde sempre, e a quem o Sebastião costumava dar prendinhas no Natal para que lhe perdoasse as multas. "Chefe", gritou a Sofia, "prenda estes intrusos e também este velho intrujão." O Ramírez aproximou-se, cumprimentou Lourenço com um aperto de mão e analisou os documentos que lhe foram entregues. Leu o contrato, verificou as datas e virou-se para o Sebastião. "Senhor Sebastião, senhora, vou pedir que se retirem." "Como?" A Sofia quase se engasgou. "Os papéis estão em regra, minha senhora." "Sim, a antiga dona vendeu o terreno. Vocês estão a alterar a ordem pública e a incomodar os legítimos proprietários." "Mas", chefe, tentou argumentar o Sebastião. "Sebastião", disse o polícia com tom severo, "não me obrigues a prender-te à frente dos teus amigos. Desimpeçam a entrada. Estão a bloquear a via pública." Foi o momento mais calado de todo o dia. Todos os amigos da Sofia e do Sebastião presenciaram a cena. Viram como o polícia os repreendia como se fossem garotos.
Viram que aquele paraíso de que tanto se gabavam nunca lhes pertenceu. Viram como a farsa se desmoronava. Um deles, um tal de Aníbal, que nada em dinheiro, meteu-se no jipe e ligou o motor. Olha, Sebastião, gritou-lhe pela janela, é melhor ficarmos por aqui. Isto já está a ficar muito foleiro. Obrigado pela visita guiada. E arrancou. Um a um, os carros dos convidados foram se retirando. Deixaram-nos ali plantados, no meio do pó. A Sofia agarrou-se ao braço do Sebastião. As mãos tremiam-lhe. Já não gritava. Chorava de pura vergonha. Lá de dentro, o Sr. Johnson lançou-lhes um último aviso: please, não voltem. Se o fizerem, peço ordem de restrição. Não tiveram outra opção senão entrar no carro. Tiveram de dar meia volta sob o olhar firme do chefe Ramírez e o sorriso irônico do Lourenço. Enquanto se afastavam, o Lourenço jura que viu a Sofia dar murros no tablier com os punhos cerrados. A festa acabou sem sequer ter começado. Mas o que mais lhes doeu não foi perder a propriedade. O que mais lhes ardeu foi que, antes de chegarem a Lisboa, os vídeos da Sofia gritar como louca no portão já circulavam nos grupos de WhatsApp dos ricos. O título do vídeo era perfeito: a duquesa sem castelo. Perderam o teto e perderam a face. Ficaram a nu perante todos, e o inverno estava apenas a começar. Dizem que não valorizamos o que temos até que o vemos nas mãos de outros. Mas eu digo que ainda mais duro não sabemos o que temos até irmos pagar uma conta e encontrarmos os bolsos vazios. A semana que se seguiu à cena no Gerês foi de silêncio para mim. Mas para o Sebastião e a Sofia foi puro ruído. Telefones a tocar com cobranças. Portas a fecharem-se-lhes na cara. Não precisei de lá estar para saber. Entre os bancos e as empresas, tudo se sabe, as notícias voam. Na segunda-feira, o Sebastião foi ao escritório. Tinha uma encomenda grande de materiais de construção à espera na alfândega. Cimento, ferro, tudo importado. Esse negócio era sua salvação. Só precisava de uma assinatura do banco para libertar um crédito intercalar. Uma formalidade simples, ou pelo menos era o que ele achava. Chegou, sentou-se à frente do gerente, e pediu o dinheiro com aquela arrogância que lhe sai pelos poros. Mas o gerente não tirou da caneta. Tirou uma capa. Lamento, Sebastião. Cancelamos a tua linha de crédito na semana passada. O quê? Mas sou eu, disse ele. A empresa é minha. Sim, a empresa é tua. Mas o aval era da tua mãe. Sem a garantia hipotecária da dona Matilde e a sua assinatura como fiadora, a tua empresa é de alto risco. O Sebastião tentou tudo. Bateu a portas noutros bancos. Procurou agiotas. Mas o seu historial pessoal estava manchado. Tinha pagamentos em atraso dos carros ao longo de uma década. Fui eu quem lhe manteve o historial financeiro limpo, tapando as dívidas dele com o meu bom nome, mas assim que eu saí, o sistema deixou-o a descoberto. Nenhum banco lhe quis emprestar um cêntimo. A encomenda caiu. Os fornecedores cortaram relações. Numa questão de horas, o grande empresário ficou de mãos a abanar, rodeado de dívidas e com um armazém vazio. E em casa, as coisas não estavam melhores. Os cartões que a Sofia usava para luxos começaram a ser recusados. Não porque os tivesse bloqueado, mas porque o Sebastião já não conseguia transferir dinheiro da empresa para cobrir sequer o pagamento mínimo. O estresse é como o veneno. Corrói tudo o que toca. Até o que antes chamavam de amor. Os vizinhos cuscos diziam que os gritos chegavam à rua. Numa noite abafada, com as janelas abertas, a Sofia, desesperada por não conseguir ir ao cabeleireiro nem pagar o ginásio, perdeu a cabeça. Pegou num jarrão de porcelana, daqueles caros, que comprou com o meu dinheiro, e atirou-o contra a parede. És um inútil. Guinchava. Juraste-me que tinhas isto controlado. Disseste que a tua mãe não teria coragem. Faz alguma coisa, Sebastião. Arranja dinheiro. O Sebastião, abatido e humilhado, já não aguentou mais. Deu um murro na mesa com tanta força que a madeira rangeu. Cala-te, Sofia. Cala-te já. Apontou-lhe o dedo, cheio de raiva. A culpa é tua. Tu, com as tuas piadinhas, com os teus jantares de pena, com a tua ganância. A Sofia ficou paralisada. Eu? Sim, tu, gritou ele. A minha mãe nunca me negou nada. Aguentava tudo os teus desprezos, viver no quartinho, mas tinhas de a humilhar à frente de todos. Tinhas de dizer que ela metia pena. O Sebastião agarrou na cabeça, desesperado. Ela era o pilar desta casa, Sofia. Ela sustentava tudo isto. E tu escorraçaste-a. Agora vem tudo abaixo e não tenho como segurar. A Sofia deixou-se cair no sofá, a chorar. Mas desta vez não era teatro. Era terror.
Medo verdadeiro de ficar sem nada. Deixar de ser alguém. O Sebastião sentou-se à frente dela, mas não a abraçou. Observou a sala cheia de luxos, os móveis caros ainda por pagar, o buraco onde antes estava o meu cadeirão velhinho, a única coisa que me deixaram levar e que já lá não estava. Compreendeu, quando já não havia remédio, que eu não era um estorvo. Eu era o alicerce. E sem alicerces, não há lar. Só ruínas. Passaram 2 dias sem se falarem, a comer o que restava na despensa, a ignorar chamadas de cobradores. Até que o telemóvel do Sebastião tocou. Não era do banco. Era o Dr. Lourenço, o meu sábio e velho amigo, que sempre soube que este momento chegaria e que eu precisava de os ver cara a cara para fechar o ciclo. Por isso, como quem não quer a coisa, deu-lhes a minha nova morada. O Sebastião anotou-a num guardanapo. Era um apartamento simples, mas decente, numa zona tranquila. Olhou para Sofia. Temos de ir, disse-lhe. A Sofia limpou a cara e penteou-se como pôde. Fazer o quê? Perguntou. Gritar com ela outra vez? Não, respondeu Sebastião com voz embargada. Suplicar-lhe. Entraram no carro, que já tinha o selo de penhora colado no vidro. Conduziram até a minha nova casa. Já não eram reis. Já não se sentiam invencíveis. Eram o que na verdade eram filhos pródigos que esbanjaram a sua herança e vinham em busca do pouco que restava. Eu estava na minha varanda, a regar os vasos. Vi-os chegar. Vi o Sebastião arrastar os pés. Vi a Sofia com o olhar cravado no chão. Senti um nó no peito. Claro que me doeu. Sou mãe. Ver um filho derrotado é uma dor que não tem comparação. Mas então lembrei-me daquele jantar. Do asilo com que me ameaçou. Das gargalhadas. E percebi que tinha de me manter firme. Se eu abrisse a porta e lhe estendesse a mão naquele momento, tudo o que tinha suportado não teria servido para nada. Se lhes soltasse dinheiro outra vez, jamais aprenderiam a valer-se por si próprios. Deixei a mangueira onde estava. Ajeitei o vestido. Respirei fundo e fui para a entrada. A campainha tocou baixinho, a medo. Pus a mão na maçaneta. Não é uma visita familiar, Matilde, disse para mim mesma. É a última lição. Abri a porta. Tinha-os à minha frente. O Sebastião trazia a mesma camisa de ontem, amarrotada, com olheiras fundas e barba por fazer. A Sofia estava sem uma gota de maquilhagem, com os olhos inchados. Já não era aquela mulher inalcançável que no ano novo olhava para mim como se eu cheirasse mal. Era uma miúda assustada. Ficaram ali uns instantes, no corredor, a olhar para mim. A ver o meu vestido lavado, o meu cabelo apanhado, a minha postura firme. E como se tivessem ensaiado, desabaram. Primeiro foi o Sebastião, que se deixou cair de joelhos. Mãe, perdoa-me. Rogo-te, mãe, estamos na rua. A Sofia juntou-se-lhe. Agarrou-se à saia do meu vestido. Dona Matilde, pedimos-lhe de coração. Amanhã metem-nos fora de casa. Já nem dinheiro para ir ao supermercado temos. Olhei-os de cima. Uma semana atrás, esta cena ter-me-ia partido o coração. Ter-me-ia debruçado para os abraçar. Teria sacado do meu livro de cheques. Teria dito que não fazia mal, que eu resolvia tudo. Mas hoje não. Hoje senti uma tristeza imensa. Não por mim. Por eles. Pelo quão fundo tiveram de cair para se lembrarem que eu existia. Levantem-se, disse-lhes baixinho. Não façam isto. Guardem um pouco de dignidade. Não nos vamos levantar enquanto não nos ajudar. Sou eu, é a Sofia. As lágrimas dela salpicavam o chão da entrada. O Sebastião levantou o rosto. Mãe, só uma assinatura. Uma só. É para o crédito intercalar. Juro pela minha vida que te pago, mãe. Juro que vou mudar. Abanei a cabeça devagar. Já não tenho assinatura para ti, Sebastião. A minha assinatura acabou. A Sofia soltou um choro mais agudo e usou a sua última cartada. A cartada que as noras guardam sempre para rematar o assunto. Tocou na barriga. Olhou para mim com cara de súplica. E os seus netos, Dona Matilde? Já pensou neles? Franzi a testa. Vocês não têm filhos, Sofia. Ainda não? Disse ela rapidamente. Mas estávamos a pensar íamos tentar este ano. Imagine, o seu neto. O seu próprio sangue. Vai permitir que o seu futuro neto nasça na miséria? Vai deixá-lo viver na pobreza por causa do orgulho? Aí estava. A chantagem emocional. O truque mais velho do manual. Usar uma vida que nem existe para me voltar a aprender. Senti uma onda de decepção. Não tinham aprendido nada. Ainda achavam que eu era um limão para espremer.
Dei um passo atrás e soltei-me das mãos da Sofia com suavidade, mas com firmeza, cruzei os braços e olhei para eles. Façam silêncio, pedi-lhes. Eu sou contabilista. Toda a minha vida dediquei-me a acertar contas, a ver os débitos e os créditos. Fiz uma pausa para que percebessem bem. Esta semana fiz uma auditoria. Não de dinheiro. De afeto. O Sebastião baixou a cabeça. Revi o historial da nossa vida, meu filho. E os números estão no vermelho. Muito vermelhos. Vocês levantaram todo o carinho. Gastaram toda a paciência. Aproveitaram-se de todo o meu apoio. E o que é que deram em troca? Nada. O que depositaram foi desprezo, humilhação e solidão. A minha voz tornou-se mais firme. Esta família está falida emocionalmente. O saldo está a zeros. E eu, Matilde Valente, não vou continuar a distribuir crédito mal parado. Acabaram-se os empréstimos a fundo perdido. Já não há mais capital para pagar a deslealdade. O Sebastião começou a soluçar baixinho. Sabia que tudo o que eu dizia era verdade. A Sofia tentou interromper. Mas somos família. A família cuida-se. A família não se suga, Sofia. Vocês espremeram-me até me deixarem seca. E quando acharam que eu já não servia, deitaram-me fora. Meti a mão no bolso do meu avental e tirei um envelope branco. O Sebastião levantou a cara. Os olhos brilharam-lhe com ilusão. Pensou que era dinheiro ou um cheque. Trouxe-vos uma prendinha, disse-lhes. Estendi-lhe o envelope. O Sebastião levantou-se num salto, limpou as mãos às calças e agarrou o envelope como se fosse a sua salvação. Obrigado, mãe. Obrigado. Eu sabia que não eras assim tão dura. Abriu-o com pressa. Tirou os papéis que estavam lá dentro. O seu rosto mudou. A ilusão tornou-se em choque, e depois em horror. Não era dinheiro. Eram recortes de jornal e folhas impressas da internet. O que é isto? Perguntou com voz trêmula. Aproximei-me e pus-lhe a mão no ombro. Não para o consolar, mas para que me sentisse. São ofertas de emprego, Sebastião. Apontei-lhe para a primeira folha. Aqui procuram serventes de pedreiro. Pagam a semana, é trabalho pesado, carregar sacos, fazer massa. Mostrei-lhe a segunda. Aqui precisam de alguém para lavar pratos num restaurante na Baixa. Turno da noite, inclui uma refeição por dia. O Sebastião olhou para mim como se eu estivesse louca. Estás a mandar-me trabalhar nas obras? A mim? Eu, que sou o dono da Valente Construções? Tu não és dono de nada, Sebastião. O teu pai começou a carregar sacos. O teu pai tinha as mãos rebentadas de tanto trabalhar e as costas queimadas pelo sol antes de se sentar no escritório. Olhei-o nos olhos. Tu saltaste essa parte. Achaste que o topo da montanha era teu sem a precisares de escalar. Pois bem, meu filho. Caíste. Agora toca-te a te começar por baixo. Mãe, o Sebastião amarrotou os papéis cheio de raiva. Não nos podes fazer isto. É uma humilhação. Não, Sebastião. Humilhante foi a tua esposa gritar-me à porta da igreja. Humilhante é viver de aparências e brincar aos milionários. O trabalho honesto jamais é humilhante. O trabalho vai limpar-te a alma. A Sofia levantou-se. Já não chorava. Fuzilou-me com o olhar. Bora embora, Sebastião. Esta velha já está caduca. Não nos vai dar um tusto. Tens razão, Sofia, respondi. Não vos vou dar dinheiro. Hoje estou a dar-vos a oportunidade de agirem como adultos pela primeira vez na vida. Voltei as costas para dentro do apartamento. O Sebastião tentou dar um passo em frente. Mãe, espera, pus a mão na porta. O banco da mãe fechou para sempre, Sebastião. O balcão encerrou. Olhei para ele uma última vez. Se um dia, daqui a muitos anos, apareceres aqui com as mãos calejadas do trabalho e o coração livre de soberba, talvez te pague um café, mas até lá, não voltes. Fechei a porta. A última coisa que vi foram as suas caras. A cara de quem perdeu tudo. Fechei com firmeza. O estrondo ecoou. Ouvi uma pancada na madeira mãe e depois, apenas silêncio. Ouvi os passos da Sofia afastar-se, depois, os passos dele arrastar as solas com desânimo. Fiquei quieta encostada à porta. Pensei que seria invadida pela culpa. Que sentiria o impulso de ir atrás deles. Mas não. Senti-me leve. Os meus pulmões encheram-se de ar próprio. Ar que eu não devia a ninguém. Fui até a cozinha, pus água ao lume. Acendi o fogão. A chama azul dançou, contente. Pela janela, vi como o sol se despedia do céu. Peguei na minha chávena preferida, aquela que consegui resgatar nas mudanças.
Vou preparar um chá de camomila e vou beber, logo com muita calma. Devagarinho, porque esta noite, pela primeira vez na vida, não tenho de carregar com o amanhã de ninguém, só com o meu. Já passaram 6 meses desde aquela tarde à porta de minha casa. Lisboa cobriu-se de lilás. Os jacarandás estão em flor e atapetam os passeios. É curioso, vivo nesta cidade há tanto tempo, e nunca tinha parado para ver as flores. Andava sempre a correr, sempre preocupada. Hoje tenho tempo. Olho-me ao espelho antes de sair. A mulher que vejo já não parece um enfeite velho. Cortei o cabelo. Comprei um vestido florido daqueles que a Sofia dizia que eram foleiros, mas que eu adoro porque dão alegria. Já quase não me doem os joelhos. O médico diz que é da medicação tomada há horas, eu digo que foi por me ter libertado de 100 quilos de angústias. Saio à rua. Caminho até ao centro comunitário da freguesia. Não vou pedir apoio, hoje vou oferecê-lo. Com o dinheiro da casa no Gerês fiz 2 coisas: a primeira foi garantir a minha velhice, a segunda foi alugar uma salinha. Entro. Estão lá 20 mulheres à minha espera. Algumas são jovens com os bebés ao colo, outras são da minha idade, com as mãos curtidas da lida diária. Bom dia, Dona Matilde. Saúdam-me todas em coro. Ponho-me à frente delas. Hoje não sou professora, não tenho diplomas pendurados na parede, mas tenho a experiência da vida. Vamos começar. Hoje vamos falar sobre a armadilha dos créditos, digo-lhes. Ensino-as a ler um extrato bancário. Explico o que são juros compostos, mostro-lhes como dizer não quando um filho, um marido ou um vizinho lhes pede para serem fiadoras no empréstimo. Vejo nos olhos delas acender-se uma faísca, a mesma que se acendeu em mim naquela passagem de ano. É a faísca do entendimento. A de saber que não tem de ser vítimas. Gada. No final da aula, uma rapariga aproxima-se de mim, chama-se Rosa e tem os olhos cheios de água. Obrigada, Dona Matilde, diz-me ela. Ontem o meu marido queria que eu penhorasse a minha máquina de costura para pagar uma dívida de apostas, disse-lhe que não. Disse-lhe aquilo que a senhora nos ensinou, que a minha ferramenta de trabalho é intocável. Dou-lhe um abraço muito apertado. É isso mesmo, Rosa, digo-lhe. O teu destino é teu. Não deixes que ninguém o aposte ou te roube. Saio do centro com a alma feliz. Isto vale mais do que qualquer jantar em restaurante fino. Caminho para a paragem do autocarro, mas apetece-me um bolo. Entro numa pastelaria e sento-me à janela a ver a vida passar. E então, vejo, há uma moto estacionada em frente a um edifício de escritórios, do outro lado da rua. É uma mota velha, de estafeta de entrega de comida. O condutor sai. Leva um capacete riscado e um colete laranja berrante. Carrega uma daquelas mochilas quadradas e pesadas nas costas, caminha rápido, nota-se-lhe o cansaço. Limpa o suor da testa com a manga e tira o capacete para entrar. O coração dá-me um salto. É o Sebastião. Está mais magro. Tem a cara queimada pelo sol, já não tem aquela barriguinha de senhor acomodado que come em excesso. As suas mãos, aquelas que antes só levantavam copos de vinho caro, estão agora calejadas. Soube pelos boatos do bairro que despacharam tudo ao desbarato. A casa, os carros, até os móveis, pagaram o que conseguiram e agora alugam um tum num bairro periférico. A Sofia dedica-se a vender roupa por catálogo. E o Sebastião anda na rua a distribuir comida e encomendas. Vejo-o sair do edifício. Pela cara dele, percebo que o cliente não lhe deu gorjeta. Ajusta o capacete com ar aborrecido. Nesse instante, olha para a pastelaria e vê-me. Os nossos olhos encontram-se através do vidro. Tudo congela por um momento. No olhar dele há vergonha. Muita. Baixa os olhos quase de imediato e finge ajustar a luva. Quer desaparecer, que a terra o engula antes que a mãe o veja naquelas figuras, suado, a ganhar a vida. Mas eu não sinto pena. Sinto orgulho. Um orgulho estranho, que dói, mas verdadeiro. Finalmente o meu filho está a trabalhar a sério. Pela primeira vez, não há esmolas nem favores. Esse suor é limpo, filho. Esse cansaço é justo. Não me levanto para o cumprimentar. Não bato no vidro. Apenas aceno com a cabeça, um gesto muito leve. É a minha forma de lhe dizer que o respeito. Estou a ver-te, filho, penso. Vejo-te a lutar. E isso é muito melhor do que ver-te a roubar. Ele volta a olhar, nota o meu gesto. Fica quieto por momentos, depois, ele também acena ligeiramente. Sobe para a mota, liga o motor e perde-se no trânsito da avenida. Eu fico ali, na pastelaria. O café sabe-me melhor que nunca. Estamos há meio ano sem nos falarmos.
Não sei se voltaremos a fazê-lo em breve, mas hoje sei que o Sebastião é mais homem do que nunca foi, mesmo quando andava a nadar em luxos que não eram dele. Tive de lhe partir o coração para lhe salvar a alma, e se tivesse de o fazer de novo, não hesitaria um segundo. Termino o meu bolo. Limpo as migalhas do colo. Amanhã vou de viagem. Vou conhecer uma aldeia histórica que sempre sonhei visitar. Vou com um grupo de senhoras reformadas. Hoje vamos rir, passear e gastar o nosso próprio dinheiro. A primavera chegou para a Dona Matilde, e, bolas, como sabe bem o solzinho. Estou sentada na varanda de um hotel maravilhoso. Daqui tenho vista direta para a Albufeira do Gerês. Que ironia, não? Há uns meses vim aqui às escondidas limpar uma casa que eu pagava, mas na qual não me deixavam sequer passar a noite. Hoje estou aqui como convidada. Como turista. E pago cada cêntimo feliz, sabendo que ninguém me pode expulsar. O sol já se vai escondendo. A água do rio brilha como se fosse ouro líquido. Aquele espetáculo sempre ali esteve, mas os meus olhos turvos das lágrimas não me deixavam ver. No meu regaço tenho o meu velho caderno. Tenho andado a escrever. Já não são contas nem dívidas que não eram minhas, nem cálculos de juros. São pensamentos. São lições aprendidas com a alma feita em fanicos, que não quero que vocês tenham de sofrer para entender. Aproveito este pôr do sol para falar convosco, os que têm estado comigo neste caminho de dor e renascimento. Quero começar por falar para vós, mulheres deste país, chefes de família, mães e avós. Desde pequenas que nos metem na cabeça a ideia de que uma boa mãe é aquela que se parte em mil pelos filhos, que aguenta a fome para os ver comer. E sim, ser generosa é maravilhoso. Mas tudo tem o seu limite. Ouçam esta velha contabilista: não se queimem vivas para aquecer os vossos filhos. Se vocês se atirarem para o fogo para que eles não passem frio, a única coisa que restará serão cinzas. E as cinzas o vento as leva. Sejam antes como um carvalho firme. Uma oliveira antiga que aguenta os invernos duros e dá boa sombra. Mas lembrem-se que, para dar sombra, primeiro é preciso cuidar das raízes. Uma árvore que não se rega seca e cai. E depois de caída não serve a ninguém. Não descuidem as vossas raízes, a vossa dignidade, a vossa vida. Essa não se compra nem se repõe. E agora falo para os filhos. Para todos os Sebastiões e Sofias que andam por aí. A maioria tem bom coração, mas às vezes o conforto turva a visão. Ser um bom filho não é mandar flores no dia da mãe ou publicar uma foto com filtros nas redes sociais a dizer: amo-te, mãe. Isso é o mais fácil. O respeito demonstra-se em vida. Demonstra-se à mesa, não deixando que ninguém humilhe quem vos deu a vida. Demonstra-se com atos. Não esperem que a porta se feche para sempre, porque lá fora faz um frio de rachar. Não fiquem parados no meio da tempestade sem teto, para finalmente perceberem que nós éramos o telhado que vos protegia. E, finalmente, sobre o dinheiro. Sobre aquela cobiça que rebentou com o meu jantar de ano novo. Aquilo que os mais velhos têm não lhes caiu do céu. Cada euro na nossa conta é uma madrugada com frio, umas costas moídas, umas mãos inchadas pelas artroses. É dor guardada com a esperança de paz no final do caminho. Não é uma herança obrigatória. Não é um direito de sangue. A ambição desmedida é como um veneno lento. O querer aparentar o que não se tem destrói a alma. A cobiça corrói a dignidade e o afeto mais rápido que o ácido. E quando o ácido termina o seu trabalho, não sobra nada, nem notas, nem família, nem honra. Olho para a margem do rio. Há famílias a passear, crianças a comer gelados. Uma paz funda invade-me. O rancor já não cabe em mim. Pesa muito e eu quero andar leve. Levanto a minha chávena. O chá está quentinho. Cheira a maçã e canela. O sol reflete-se na água, o céu tinge-se de cores. É o fechar de um dia, mas eu não o sinto como um final. Inalo o ar puro, incho os pulmões. Fecho o meu caderno. Guardo a caneta. Chamo-me Matilde Valente. Tenho 62 anos. Sou contabilista, sou mãe, e sou uma mulher livre. Olho para o horizonte e sorrio. Porque a minha vida, a vida a sério, acabou de começar. Que caminho partilhamos hoje, querida família? A história da Dona Matilde termina aqui, mas as suas palavras vão continuar a ressoar conosco durante muito tempo. Agora, quero que me digam, com toda a sinceridade, o que pensam do que a Dona Matilde decidiu no final? Acham que ela foi longe demais ao fechar aquela porta, ou acreditam que era a única forma de proteger a sua alma? Se estivessem no lugar dela, teriam perdoado Sebastião e a Sofia naquele instante, ou também teriam escolhido a tranquilidade do vosso coração? Contem-me tudo aí embaixo nos comentários, eu adoro ler as vossas opiniões e garanto que não deixo passar nenhuma.
Se esta história mexeu com algo dentro de vós ou vos fez pensar na vossa própria família, não se vão embora sem deixar um gosto. Partilhem-na com os vossos filhos, com os vossos pais, ou com aquela pessoa que precisa de ouvir algo assim hoje. Encontramo-nos na próxima história.